Boa noite, estimados irmãos e irmãs, a todos aqueles que aqui estão presentes. Boa noite àqueles que nos assistem pela internet. É sempre com grande alegria que eu subo aqui nesse púlpito para falar sobre algum patrono. Sábado, dia 8 de fevereiro, seria comemorado o aniversário do nosso patrono Elifas Levi. Então, hoje eu vou trazer um pequeno resumo, né, porque a vida dele é algo muito brilhante, extenso. E depois eu vou dar algumas indicações para que vocês possam ter o deleite de conhecer mais sobre a obra, a vida dele, né, e as obras dele. Bom, ele nasceu no dia 8 de fevereiro de 1810 e o nome dele é Alphonse Louis Constant. Ele nasceu na França, Paris, e depois ele recebe, mais tarde, durante a sua vida espiritual, o pseudônimo, né, de Elifas Levi, que é assim, ele é ligado à Cabala, né? Ele foi um cabalista também. Bem, com a idade de 10 anos, ele vem de uma família simples, um pai é sapateiro, a mãe é muito religiosa, né? E o grande sonho da mãe dele era que ele fosse padre, que ele seguisse a carreira de padre, no sacerdócio, né? Então ele vai para a comunidade do presbitério Igreja de São Luís. E lá nessa comunidade, nesse local, ele começa então a iniciar os seus estudos de filologia, que seriam estudos de idiomas e etc. Em 1830, ele vai para esse seminário de Issy. Então ele começa então a ter ele sempre tinha uma inclinação para a religiosidade. Mas como a mãe o influenciava muito para o catolicismo, e naquela época a Igreja Católica predominava, então ele sentiu-se que estaria dentro do caminho religioso que tanto ele sentia-se inclinado. Ele vai então para esse seminário de Issy, e lá ele começa então a estudar a teologia. E é nesse momento que ele escreve essa obra aqui, o drama bíblico Nemrod. É um drama bíblico que ele escreve. Nesse seminário de Saint-Sulpice, que também faz parte, né, do seminário, Saint-Sulpice é um local, ele começa então a escrever obras. E em 1835, e essas obras eu vou citar no final da minha fala, todas as obras que ele vai escrevendo durante sua vida nos seminários, eu vou passar para vocês depois. Aí, em 1835, ele torna-se um diácono. Então, ele está, assim, acreditando que ele vai ser um padre, que ele vai seguir a vida do clero, que ele vai fazer parte de tudo aquilo. Quando, de repente, ele é, assim, assolado com uma paixão. Ele se apaixona por uma mulher chamada Adèle Alambert. Ele até teria sido sacerdote se não fosse essa paixão. Ele fica apaixonado por essa mulher e aí então ele não pode mais continuar lá dentro do sacerdócio. Porque como é que ele vai continuar lá se a paixão dele é essa mulher? É aí que ele começa a perceber que a vida de sacerdócio já não era aquilo que ele imaginava. Ele estava, digamos que, equivocado em relação à religiosidade dele. E também ele, assim, ele não era a favor de toda aqueles pensamentos católicos, né? Ele queria saber o porquê que tudo era um pecado. Estou assim, tentando resumir. Por que era o pecado? O que era o pecado? Então ele se questionava muito sobre isso. Como é que ele faria para ter essa conexão com o divino? Então ele ia além daqueles ensinamentos da igreja. Ele queria saber mais, ele queria ir mais longe. E aí então ele acaba saindo do sacerdócio da igreja. Por conta desta paixão, ele acaba sendo expulso, bem na verdade. E quando isso acontece, a mãe dele, que é muito religiosa, ela fica tão desesperada que ela se suicida. Porque ter um filho naquela época padre, ou doutor, ou professor, até muitos tempos para frente ainda era isso, né?
era uma glória para a família, né? Então toda a família ela tinha como um presente divino ter um dos filhos padres ou freira. Então quando o filho dela é expulso por conta dessa paixão, ela entra numa crise tão grande de desespero, né? De vergonha, enfim, ela fica num desespero que ela acaba se suicidando. E ele então fica muito perturbado com toda essa confusão na casa dele, né? Porque ele fala: poxa vida, eu estava querendo saber mais sobre a igreja, e ele percebeu que o lugar dele não era lá. Então ele não entende por que a mãe cometeu tal ato, né? Para ele, no entender dele, por tão pouco. E ele continua então os questionamentos dele, porque ele não conseguia encontrar explicação para todos esses questionamentos que vinham à mente dele. É então, nesse momento, que ele conhece a Madame Guyon. A Madame Guyon, vou falar um pouquinho sobre ela. Ela era francesa, cristã, mas ela era uma defensora do quietismo. E esse quietismo, na época, ele era, assim, vamos dizer que não era aceito pela igreja. Porque ela, assim, não é que ela ia contra, mas ela pregava muito a liberdade. A liberdade de pensamento. A liberdade de você se conectar com o divino. O pecado não existia. O pecado era algo que você implanta na sua mente. Então ela é defensora disso, e isso era algo assim que muito mal recebido pela igreja. A igreja ela não era aceita, né, na comunidade por conta desta liberdade. Então ela começava a passar uma nova visão de você acreditar no divino, sem tantas restrições, sem tantos momentos de proibições, mas você poderia se contatar ao divino de uma maneira muito mais suave, branda, tranquila e liberta. Esse termo liberto foi o que ficou muito na cabeça do Eliphas Levi, né, já com pseudônimo, né? Ainda não, ele ainda era Afonso Louis Constant. O pseudônimo dele vem depois. Esse nome, esse termo, liberdade, ficou tão presente na cabeça dele porque ele entendia tudo isso como algo liberto. E não libertino, mas liberto. Liberto no sentido, você não precisa de tantos dogmas para que você possa se contatar com o divino. E é nesse momento que ele escreve a Bíblia da Liberdade, se contrapondo à Bíblia católica. Então a Bíblia da Liberdade, com tudo que ele vivenciou em relação a essa liberdade espiritual, ele escreve. E essa obra dele traz um problema enorme nesse momento, porque a igreja que dominava, vamos dizer que tudo, né, naquele momento, nesse momento, nos idos 1800 e tal, a igreja era a que ditava as normas. Então ele foi assim preso. Ele foi condenado durante 8 meses, né, por conta dessa Bíblia da Liberdade, porque ela foi algo assim como uma afronta para a igreja. Ele foi considerado como uma pessoa, assim, não expulso da igreja, expulso de todos os preceitos, enfim. Ele foi um homem, né, que, por um período nesse momento, ele era considerado como uma pessoa mal vista, uma pessoa que não pregava algo assim que pudéssemos acreditar. Ele era uma pessoa considerada bruxo, e os bruxos, né, eles eram condenados. Então ele, até que numa dessas prisões, porque ele começou também a se envolver com a política, ele era contra aquela questão dos poderes do governo, que muitos tinham muita coisa, outros passavam fome. Então ele se envolvia com essas questões polêmicas. Ele acabou sendo preso. Ficou numa ilha ali, muito assim segura, né, deserta. E para espanto de todos, né, eles achavam que ali ele estaria preso e a sociedade não correria riscos com ele,
porque ele era um ser perigoso. Ele acabou sendo entendido como uma pessoa que ele poderia promover a baderna, a discórdia. Então ele era um ser que deveria ser afastado. E para tanto ele foi preso, condenado e ficou ali recluso por alguns meses ali, quando de repente ele sumiu, com a porta fechada, com tudo fechado, ele desapareceu, sumiu de lá, porque ele era muito assim, ele praticava muitas assim magias, né? Ele era um mago, ele era um buscador, e ele então, essa é uma curiosidade que eu li e que eu achei muito interessante, ele queria sair de lá a qualquer custo, porque ele precisava deixar o legado dele, né? Ele insistia em deixar o legado dele no sentido da liberdade, não da libertinagem e nem da discórdia, mas da liberdade de pensamento e na liberdade espiritual. E foi um dia que eles foram lá dar comida para ele não estava. A porta estava fechada, o cadeado estava fechado lá de fora, e ele não estava. Então ele tinha essa capacidade de fazer a matéria aparecer e desaparecer. E nesse momento, então, ele continua na busca dele. Ele se afasta um pouco da França, né? E ele conhece Emanuel Swedenborg, que é um cientista sueco. Esse cientista também, ele desenvolve um pensamento de como é que a matéria ela pode se relacionar com o espírito. Então isso envolve toda essa questão da magia, né? Como é que você faz essas questões de aparecer, desaparecer, enfim. Ele era um cientista também muito assim avançado para a época dele. Ele falava 10 idiomas. E com a idade de 55 anos, ele começa então a ter visões do céu e do inferno. Então essa visão vamos dizer que a Terra e o espaço, o objetivo e o subjetivo, né? O que está em cima é igual ao que está embaixo, né? Por isso aquele movimento que tem na foto do livro do Ritual de Dogma de Alta Magia, do Eliphas Levi. Então ele começa a ter essas visões. E o Eliphas Levi, então, ele torna-se um discípulo do Emanuel Swedenborg, porque ele queria entender qual era essa conexão que tinha entre o objetivo, ou seja, entre a matéria, e o subjetivo. Qual que era a conexão que havia? Ele, então, torna-se um discípulo do Emanuel Swedenborg e desenvolve muitos experimentos com esse cientista. Um dos experimentos que ele desenvolve também é o de flutuar. Então, ele casou-se depois, né, de tudo isso, ele acaba se casando. Eu vou contar aqui um pedaço, um trecho também, muito interessante. E ele tem uma filha, né, a esposa, não com aquela que ele amava, mas ele acaba, não deu certo, ele não foi feliz na vida amorosa. Ele casa-se, então, com uma outra pessoa, mas sempre voltado para a espiritualidade e para todas essas conquistas que ele acaba fazendo, esses experimentos, essas descobertas, né? E aí, então, a esposa tem uma filha, e essa filha, então, apresentou muito problema de saúde, muitas questões que ele ficava muito chateado, e até que teve um momento que ela estava com uma febre, ela estava com 5 anos, com febre, e ninguém sabia dizer o que ela tinha. E ele acabou fazendo um dos experimentos dela de irradiação, energização, e ela ficou boa. Ela acabou, a febre sumiu de uma hora para outra, e ela acabou ficando boa, né? Mas ele sentia que aquela filha que ele teve, que ele tanto amava, ele sentia que aquela filha não, por mais que ele quisesse, que ele fizesse de tudo para ela não teria uma vida longa.
Aí a filha adoece novamente e ele então vai procurar um médico. E quando ele procura esse médico, o médico interroga ele, né? Mas você não é o mago? Você não é aquele que pode realizar os milagres, né? Aí ele fala assim: eu sou o mago. Então se você é o mago mesmo, faça aí uma demonstração. Porque eles estavam todos zombando dele, né? Achavam que ele queria aparecer e tal. E aí foi quando ele começou a levitar, né? Ele levitou. E o médico então falou: poxa, então você então é o Eliphas Levi. Nesse momento ele já tinha sido batizado com esse pseudônimo. O médico então vai para a casa dele, faz todas as medicações, a filha melhora, mas passado alguns meses ela adoece e acaba falecendo. Ele também, por sua vez, ele se dedicou muito a essa vida espiritual, né? Essa vida de buscas, de descobertas. A vida dele foi uma vida intensa, né? Muito intensa no sentido das descobertas espirituais. E ele sabia que ele não ia viver por muito tempo. A jornada dele terrena era curta. Ele sentiu que quando ele sentiu que ele já havia cumprido com a missão dele. No dia 31 de maio de 1875, com 65 anos, ele falece. Só que antes dele morrer, dele passar para o outro lado, né? Ele diz o seguinte: havia cumprido a missão de iniciado e de iniciador. Acima do leito dele havia fixado um crucifixo que olhava seguidamente nos últimos momentos. Ele olhava para aquele crucifixo porque ele sabia, ele estava sentindo, ele já sabia o dia da morte dele. Ele olhava para as pessoas, ele sabia o dia o que ia acontecer no período da sua vida e o dia que você ia morrer. Ele conseguia prever tudo isso. E ele fez assim com ele mesmo. Então tinha um crucifixo acima da cabeça dele, ele estava olhando para aquilo, né? E ele estava olhando os últimos momentos de vida que ele tinha. Então, antes de expirar, né, o suspiro dele, né, da morte, ele diz assim: ele prometeu o Consolador, o Espírito. Agora, espero o Espírito Santo. O mestre faleceu logo em seguida. Então, nesse momento, ele sentiu que o Espírito Santo vinha para buscá-lo. E aí, então, ele falece. Ele foi um homem de poucas, assim, não teve muito luxo. A vida dele foi uma vida muito simples. Ele tinha muitos livros. Ele escreveu várias obras. É impressionante que um homem morrendo com 65 anos, ele deixou tantas obras. E ele tinha apenas os livros que ele escrevia e algumas obras de arte, mais nada. A vida dele era totalmente simples, desprendida de qualquer bem material. Ele poderia ter ficado muito rico, mas o olhar maior que ele tinha era realmente para a espiritualidade. Então ele foi uma pessoa completamente voltada para a espiritualidade, voltada para a busca da espiritualidade, e ele foi uma pessoa que se dedicou à sua evolução, né, enquanto mago, enquanto um ser espiritual. E aqui então eu passo algumas obras que ele deixou. Muitas delas nós conseguimos algumas em livrarias e algumas em sebos, e muitas estão assim esgotadas, não encontramos em quase lugar nenhum. Então nós temos aqui a Bíblia da Liberdade, que é aquela que eu falei, que ele faz um paralelo da Bíblia que nós conhecemos, né? Doutrinas religiosas e sociais, a suposição da mulher. Ele considerava a mulher como algo divino. A mulher era uma coisa assim delicada, era como algo que veio, algo especial, iluminado. Ele associava a mulher com a mãe.
a Virgem Maria. A mãe de Deus, ele tinha uma inclinação muito grande para esse lado feminino. O livro das lágrimas, ou Cristo Consolador, isso tudo ele está fazendo sempre, ele remete à liberdade de espírito. O dogma e ritual de alta magia. Esse livro é um livro que marca a presença do Eliphas Levi. Porque ele fala, quando ele fala do dogma e ritual de alta magia, não é uma magia de caldeirão, nada disso, é uma magia da alta espiritualidade. É aquela espiritualidade que você tem a intuição, que você consegue se conectar, consegue enxergar, consegue falar, não é? Mas é uma alta espiritualidade, é um livro complexo. Depois eu vou citar, esse livro depois eu cito no final. É algo complexo, é algo assim, muito... ele te faz compreender não apenas a espiritualidade, mas o todo, o homem em relação a tudo isso, né? Como que o homem ele pode vivenciar tudo isso, toda essa autoespiritualidade. Então esse livro é um livro que marca o Eliphas Levi. Esse livro nós encontramos a história da magia, o que é a magia, como ela aconteceu, a chave dos grandes mistérios, os grandes mistérios que existem no universo. Então, o universo criado por Deus Pai Todo-Poderoso, ao mesmo tempo que ele é perfeito, ele é misterioso. Não é? Então, ele fala sobre esses mistérios do universo. Você pode perceber que você está com um posicionamento. De repente, esse posicionamento ele se modifica. Assim como se passasse um vento, ele se modifica e muda tudo. Então, é a chave dos grandes mistérios. Isso é um mistério, né? Então, por isso que a gente programa muito a nossa vida, mas de repente a gente faz isso meio que em vão, né? Porque você pode programar a sua vida, mas se bater um vento, totalmente ela se modifica. Isso é um mistério da natureza, é o mistério do universo. E de repente todas essas modificações, você se amolda e é feliz. É impressionante, né? Todas as modificações que se dão por conta da natureza, você acaba no primeiro momento você fica assim, sem entender nada. Depois você se amolda e você acaba entendendo assim. Você acaba se posicionando e achando que foi o melhor. Os mistérios da Cabala, ele era um cabalista. A Cabala trabalha com todos os mistérios da natureza. A natureza rege a nossa vida. Então, ele se baseava muito nesses mistérios da natureza para a fluidez da nossa vida. A nossa vida, ela caminha de acordo com a energia da natureza. Então, se nós estivermos entendendo essa energia, às vezes a gente consegue entender também o curso da nossa vida. Curso de filosofia oculta, é o ocultismo. O ocultismo o que é? São aquelas energias que você não vê, né? Então ele dá um curso de filosofia sobre essas energias que nós não podemos ver, mas que elas estão mais presentes do que nós. E elas estão presentes na nossa vida, presentes conosco e presentes em todos os nossos atos. Então, isto é a filosofia oculta. Fábulas e símbolos. As fábulas, assim como os símbolos, eles nos remetem muitas coisas. As fábulas, elas falam sobre a natureza humana com a simbologia de animais, de flores, da natureza. E os símbolos, então, eles são extremamente importantes para exercer a força na nossa vida. Então, se nós conhecermos não digo que toda a simbologia, mas parte dela, nós poderemos entender muitas coisas que nos acontecem. A ciência dos espíritos, né? A ciência dos espíritos é você entender mais sobre os espíritos, sobre os auxiliares invisíveis, que eles estão sempre ao nosso redor para nos ajudar. O grande arcano,
O arcano era os anjos, que ele também tinha uma relação muito próxima com os anjos, e os anjos exercem uma influência muito forte na nossa vida e na nossa energia também. As origens da Cabala. Então a Cabala, a gente já sabe que ela é de origem judaica, mas ele vai especificando mais, ele se aprofunda muito nessa questão. O livro dos sábios. Então os sábios não são pessoas que sabem mais do que nós. Os sábios são aqueles que são os buscadores, são aqueles que se interessam por todo esse enigma do universo e querem saber cada vez mais. Então é isso que traz a sua evolução. A sua evolução, ela começa a partir daí, a partir do momento que você se torna um buscador e você quer saber mais o porquê das coisas. O porquê de tudo isso, o porquê daquele enigma, o porquê que eu não consigo enxergar, o que são as faculdades mediúnicas, enfim. O Paracelsus da sabedoria oculta, né? Então seriam os sábios que se interessam, né, por todo esse ocultismo, as chaves maiores e as clavículas de Salomão. Isso também tem a ver com a Bíblia da Liberdade. Então é quando ele também se estende nessas questões de liberdade religiosa. Então, meus irmãos, eu deixo aqui, isso aqui é muito pequeno. Eu fiz esse resumo por conta do tempo. Nós temos o nosso tempo, que não é muito... o tempo nosso é curto. Mas eu deixo aqui um convite para vocês, para que vocês acessem o programa Sabedoria Arcana. Ele é de propriedade de uma pessoa chamada Adílio. O Adílio, ele se tornou membro da ordem depois que ele conheceu a história de Antônio Olívio Rodrigues e de nossos patronos. Então, o ano passado, o nosso irmão Rafael Enstock, o presidente do Tato Nirmanakaya, e o irmão Juliano, fizemos uma entrevista abordando profundamente, profundamente eu deixo para o lado do irmão Rafael e do irmão Juliano, abordando profundamente o livro Dogma e Ritual de Alta Magia. Então esse foi o primeiro programa que foi divulgado por membros da ordem. E também ele agora tem como proprietário um membro da nossa ordem, que é o irmão Adílio. Então eu deixo o link para vocês, para depois vocês assistirem. Ele está onde está, Brian? Ele está na descrição do vídeo. Eu falei com o Brian. Então ele deixou lá, é um podcast, tá? Eu falo no início e tem uma curiosidade minha em relação a Eliphas Levi. Eu coloco lá, mas vou deixar vocês curiosos para vocês depois assistirem. Se eu falar agora, ninguém vai assistir. Então, tem uma curiosidade minha que aconteceu com esse patrono. Eu vou falar aqui rapidinho para vocês, só para aguçar mais a curiosidade. É assim, quando eu ingressei na ordem, uma pessoa, não vou citar o nome, uma irmã, chegou para mim e falou assim, irmã, você sabe quem é o seu padrinho, né? O seu padrinho, né? Eu falei assim, não. Como é que descobre isso? Ela falou assim, só basta você olhar na foto e você vai ver. Aí eu olhei as fotos, né, dos patronos, mas eu, sei lá, não conseguia enxergar nada. E eu fiquei com aquilo na cabeça, né? Eu falei, mas como é que é? Como é que eu vou saber quem que é meu patrono, né? Como é que eu vou saber isso? E eu fiquei por um período assim, com essa indagação e sem saber como é que eu iria descobrir. E até que eu acabei me esquecendo, para vocês verem como é que é. Quando a gente fica preso num assunto, a gente nunca descobre ele, a gente tem que soltar, liberar, que o universo te traz a resposta. E eu fiz isso sem saber, hoje eu faço consciente. Então eu peguei,
assim, acabei me esquecendo, né? Porque eu não sabia como e ficou por isso mesmo, né? Até que um belo dia eu tive um sonho, isso já faz um tempo, né? E eu sonhei que eu estava numa festa, eu estava assim, eu entrei naquela portinha, né? Uma porta estreita, e cheio de pessoas com roupas estranhas, roupas diferentes, mulheres com chapéu, com saia, sabe, roupas diferentes, né? Homens de terno e gravata. E eu fiquei olhando, eu falei, mas afinal, onde que eu estou? E eu fiquei olhando para aquele sonho, aquelas pessoas, quando de repente eu vejo, aí abre, eram pessoas transitando na minha frente, eu vou caminhando, 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 e eu vejo que tem uma pessoa de costas, assim, vira, um homem gordo, com um terno marrom, com bolinhas pretinhas, assim. Ele tinha um colete, ele tinha um relógio pendurado, no bolso, ele tira o relógio, olha assim, acredito que era de ouro, porque tinha uma corrente de ouro, dourada. Ele olha assim, coloca no bolso, de barba, careca, e ele chega para mim, estende a mão e fala, eu sou Eliphas Levi. Eu acordei. No momento que eu olhei para ele, eu fui da mão, eu acordei. E nesse momento, eu entendi que quem era o patrono era o Eliphas Levi, porque eu sempre tive muita inclinação para o Eliphas Levi. Então, eu deixo aqui essa mensagem, esse legado, pequeno legado que ele tem, a vida dele é extensa. Convido a todos vocês para lerem mais sobre a vida dele. Tem muitas coisas aí que eu tive que pular, mas eu deixo aqui, vocês busquem nas obras dele, ou então busquem nos links, porque tem muita coisa que vai servir para todos nós. Eu agradeço a todos pela paciência e por estar me ouvindo. Muito obrigado. Vibrações de harmonia, amor, verdade e justiça para todos vocês. Obrigado.